Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo apenas desta quinta-feira, de Vasco da Gama e Audax na Arena da Amazônia. Um jogo que promete, principalmente por parte da linda festa que está sendo aguardada pelo torcedor vascaíno em Manaus. Ontem, inclusive, o elenco cruzmaltino já desembarcou com uma linda festa da torcida e uma expectativa de 1000 pessoas presentes no aeroporto, aguardando a chegada dos atletas cruzmaltinos. E se a festa de ontem já foi bonita, que dirá do que será a festa desta noite de quinta. Além disso, também um Fala Gigante movimentado por mercado. Temos novidades a trazer aqui a vocês sobre os 3 nomes que aparecem como possibilidades para chegar ao Vasco: do Queiroz, Breno Lopes e Pedro Henrique. Dos 3 vascaíno, infelizmente houve 2 baixas. Breno Lopes não deve vir mais por problemas de desencontro entre o que foi pedido pelo Vasco, ou aliás, entre o que foi pedido pelo Palmeiras e o que foi aceito pelo Vasco, e também do Queiroz. A situação com o Vasco da Gama é tão louca que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderá acarretar um grave problema na chegada do atleta. Tudo isso você verá aqui neste vídeo, neste Fala Gigante, agitado, movimentado, com muitas novidades para você, torcedor cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, né? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no nosso canal, caso ainda não nos conheça. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante sempre também pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite. Então contamos muito com você. Caso você ainda não venha ser um inscrito, se inscreva agora aí no nosso canal, ajude também o nosso crescimento com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente falando neste Fala Gigante sobre a situação envolvendo envolvendo do Queiroz. Vamos começar logo pelo principal assunto desta tarde de quinta-feira. O Vasco, que a partir destas últimas horas abriu negócio pela contratação do volante de 24 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Corinthians, destacou muito vestindo a camisa do Clube Paulista, tem mais de 100 partidas inclusive, né, com a camisa do Corinthians, e automaticamente, devido a esse grande destaque, se transferiu para o futebol da Rússia no meio do ano passado. Um objetivo aí de desejo, né, por parte do Zenit, chegou ao clube russo no meio da última temporada, tem 16 partidas exatamente com a camisa do Zenit, e nesse momento alguns clubes do futebol brasileiro vêm sondando a situação do Queiroz, buscando uma contratação, dentre eles Vasco da Gama e Botafogo. E o Vasco, dentre esses dois clubes, né, entre Vasco da Gama e Botafogo, o Vasco foi o clube que mais se aproximou de uma contratação do Queiroz. Entre Vasco e do Queiroz, inclusive o torcedor vascaíno, já estava tudo certo. Vasco tinha absolutamente tudo muito bem encaminhado com o do Queiroz para a sua chegada, com relação a valores aí com o jogador, com relação à negociação, né, como estaria amarrado esse contrato, seria um empréstimo de 1 ano com opção de compra, a possibilidade do Queiroz voltar ao futebol russo no final do contrato ou permanecer aqui no Rio de Janeiro. Estava tudo amarradinho entre o Vasco da Gama e o jogador. Porém, qual é o grande problema? A Rússia, né, nesse momento, ainda vive um pós-conflito. Neste último ano de 2023, houve aí um estouro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra que, inclusive, chegou até a paralisar o futebol profissional destes 2 países. E o Zenit hoje tem como grande patrocinador, inclusive, uma empresa que mantém o futebol do Zenit como um dos principais do seu país, a Gazprom. Essa empresa Gazprom é uma estatal, ou seja, é uma empresa do Estado russo, que é um pilar aí da economia russa com a exportação de gás para o restante do mundo. E a Gazprom, essa empresa que é a patrocinadora master do Zenit, é realmente essa empresa que mantém o futebol do clube russo, até para dar aí um certo nível de comparação, a Gazprom é como se fosse a Crefisa, né, aqui para o Palmeiras, uma empresa forte
uma empresa que ajuda realmente o Zenit a se manter um clube forte na Rússia. E a Gazprom é uma empresa hoje que faz parte de uma lista de empresas sancionadas pelo governo dos Estados Unidos. Ou seja, é uma empresa que hoje o governo dos Estados Unidos proíbe e não recomenda, principalmente, negociações com pessoas físicas ou jurídicas norte-americanas. E se você parar um pouquinho para pensar, hoje a empresa que detém os direitos do Vasco da Gama, da SAF, do Cruz Maltino, é a 777, uma empresa que tem como local Miami, nos Estados Unidos. Ou seja, nesse momento, como a Gazprom é uma empresa russa, uma empresa que está sob possibilidade de processos criminais devido à guerra na Rússia, e tem como hoje o Vasco da Gama uma empresa americana que detém parte da SAF do Cruz Maltino, não há a viabilidade de negócio entre a Gazprom, o Zenit, por ter a Gazprom, né, como sua patrocinadora master, e o Vasco por ter aí a 777 como a detentora da grande maioria, de grande parte, perdão, do seu futebol. Então, diante desse cenário, a negociação, sim, nesse momento está estagnada e é vista como muito improvável de acontecer. Sem saída nenhuma para este caso. Não é culpa do Vasco, não é culpa do Zenit, é culpa da Gazprom, que é a empresa que patrocina o Zenit, e é a culpa da 777, que é a empresa que detém o futebol do clube. Então, a coisa é tão louca quando se trata de Vasco da Gama, meu amigo, que realmente até a guerra entre Rússia e Ucrânia faz com que o Vasco possa sair prejudicado no mercado. Então o Vasco nesse momento, né, segue aí no mercado junto à empresa norte-americana buscando outro jogador para a posição. Uma grande loucura, infelizmente, que nesse momento vem acontecendo. O Vascão aí realmente ficando para trás com relação ao negócio por Duqueiroz, porque é uma questão que até foge da alçada do Vasco, foge da alçada da empresa norte-americana. A gente não pode culpar absolutamente ninguém nesse momento. Prosseguindo aqui no assunto, mais uma baixa que infelizmente se deu nestas últimas horas é sobre Breno Lopes. De fato, hoje Breno Lopes e Vasco se afastam e muito. Por quê, torcedor vascaíno? Vasco tinha negócio junto ao Palmeiras pela contratação do Breno. O negócio, né, é que o Breno tem um contrato com o Palmeiras apenas até o final deste ano, um contrato até curto. Isso favorece muito o Vasco da Gama, sua possibilidade de conseguir a contratação do Breno Lopes para este ano, para esta temporada de 2024. O Breno ainda tem certa dúvida, sim, com relação ao seu futuro, ainda tem aí uma incerteza se fica ou sai do Palmeiras. Ele acredita que pode ganhar a titularidade. Internamente ele ouviu de pessoas do Palmeiras que há essa possibilidade de brigar por uma posição entre os 11 iniciais do Palmeiras durante essa temporada de 2024, e isso fez com que ele mudasse de ideia com relação a uma permanência ou uma saída do clube paulista nesta temporada de 2024. Porém, além disso, quando o Vasco chegou para negociar com o Palmeiras pediu um valor muito alto pela saída do Breno Lopes. O Breno tem um contrato com o Palmeiras até o final do ano. O objetivo do Vasco seria um empréstimo, ou seja, um empréstimo até o final do ano, e a partir do final do ano o Breno decidiria para onde iria, né? Se renovaria aí um contrato com o Vasco compraria, né, o passe do jogador, pagando luvas e fazendo com que ele permanecesse, até porque ele seria um atleta livre no mercado no final de 2024, ou ele voltaria para o Palmeiras, iria para o futebol do exterior, seria com o atleta. O Palmeiras, entendendo que ele praticamente seria vendido ao Vasco da Gama, né, pois não teria mais contrato assim que acabasse o empréstimo, colocou um valor alto, só para o Vasco realmente não aceitar, o que é a minha opinião. O Palmeiras colocou na mesa do Vasco para liberar o Breno Lopes por empréstimo um valor de 4 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda aproximadamente 21 milhões de reais. Foi esse o valor que o Palmeiras colocou na mesa do Vasco da Gama para liberar o atacante de 27 anos de idade, Breno Lopes. A partir desse momento, a 777 não autorizou o investimento pelo empréstimo do atleta, e o Breno Lopes é um atleta que nesse momento, de fato, diante das circunstâncias, não virá pelo Vasco da Gama. Não pela falta de interesse do Vasco, muito pelo contrário, o Vasco tinha um grande interesse na contratação do jogador, porém pelo alto valor colocado na mesa. A negociação nesse momento não faz sentido nenhum, de acordo com informações dadas nessa parte da tarde de hoje pelo GE, não faz, é claro, né, sentido dentro do Vasco da Gama, e era uma negociação também que não era tão simples quanto ao atleta. Então é a ver aí, a expectativa é que realmente o Breno Lopes não venha, e antes que você comece a reclamar e fale, caramba, a empresa norte-americana não paga nada, a 777 não tem dinheiro, meu amigo torcedor, a gente tem que ter senso em alguns momentos, e com todo o respeito do mundo, pagar 21 milhões de reais
pelo Breno Lopes, na minha opinião, seria uma baita de uma loucura. Um valor muito alto por um atleta, para mim, que não vale a pena. 27 anos de idade, já tem uma idade até avançada, nunca mostrou ser esse grande jogador para compor elenco, ok, mas com 21 milhões de reais no mercado, o Vasco consegue com toda certeza arranjar um atleta melhor e até com potencial de revenda futuro maior do que do Breno Lopes. E agora o Vasco resta aí com a alternativa do Pedro Henrique, né? Que é um jogador que o Vasco também vê com muitos bons olhos para chegar ao elenco para a próxima temporada. A diretoria do Vasco nesse momento busca junto ao Internacional um empréstimo de 1 ano e a expectativa é que isso venha avançar aí nestas próximas horas. É uma posição muito carente hoje no elenco de Ramon Dias. O Vasco vê com um otimismo muito grande um desfecho desse jogador de haver aí as cenas dos próximos capítulos, até porque o próprio Pedro Henrique vê aí também com boas possibilidades de jogar no Rio de Janeiro, vestir a camisa do Vasco, ser comandada pelo técnico Ramon Dias. Então aí vamos esperar para ver o que irá acontecer, mas o Pedro de fato seria um reforço importante para reforçar esse sistema ofensivo Cruz Maltini. Só para fechar esse lado de mercado, tirar até aqui uma dúvida da torcida vascaína, falar sobre o Alan. O Alan é um atleta cria das categorias de base do Vasco, né? Um jogador aí de 30 anos de idade, um atleta que nesta última temporada vestiu a camisa do Al Wahda do futebol do Catar. E um jogador que do Catar não, perdão, do futebol árabe. Jogador que nesse momento ficará livre no mercado, ele já pode assinar até um pré-contrato. Seu contrato com o Al Wahda vai apenas até o meio do ano. E alguns clubes do futebol brasileiro tentam, junto ao Alan, a liberação antecipada do seu contrato. Botafogo hoje se aproxima muito de uma contratação. E eu tô vendo que muitos torcedores vascaínos estão reclamando de uma ausência do Vasco quanto ao interesse, né, de repatriar o Cria. Mas nestas últimas horas, 2 jornalistas trouxeram uma informação muito importante sobre o Alan. Tanto o jornalista Fábio Azevedo quanto o jornalista Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, confirmaram que o Alan é uma situação muito além apenas de um desejo do Vasco. O próprio Fábio Azevedo, acabou de trazer que o próprio Alexandre Matos, diretor executivo do Vasco, foi até o Alan para tentar repatriá-lo ao Vasco da Gama. Porém, o Alan preferiu jogar no Botafogo. O pai do Alan é um torcedor botafoguense, é o clube do coração do seu pai. E exatamente, não sabemos se é exatamente por esse motivo, mas é um ponto de influência, fez com que o Alan negasse esse interesse do Vasco, rejeitasse essa procura do Alexandre Matos e aceitasse aí o pedido do Botafogo junto à sua contratação. É do jogo, temos que compreender isso, mas ao mesmo tempo é estranho, porque o Alan é um cria da base do Vasco, o Alan é um jogador que no ano passado, quando veio para o Brasil, quando veio para o Rio de Janeiro, treinou nas instalações do CT Moacir Barbosa para se recuperar, e aí na hora que o Vasco busca aí a contratação do atleta, ele dá para trás e fecha com o rival. Mas enfim, é coisa do futebol, é coisa do jogo. E para fechar aqui o vídeo, principalmente nessa parte de mercado, quero falar aqui com vocês sobre 2 atletas que estarão de saída. Falo aqui de Miranda e Barros. Os 2 jogadores aí estão a caminho do Amazonas de Manaus para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O canal Atenção Vascaínos acabou de trazer aí essa informação, que a expectativa é que esses 2 jogadores realmente vistam a camisa do Amazonas. Situações, né, desses 2 atletas com relação à negociação. Nos últimos detalhes, o Cauã é um jogador que não está mais fazendo parte do elenco profissional do Vasco, foi afastado pelo técnico Ramon Dias, de acordo com informações, por problemas indisciplinares. E o Miranda, né, diferente no caso do Cauã, é um jogador que não teve problemas disciplinares nenhum, apenas realmente por questão técnica. Tranquilo, rapaziada? Então, vamos ver aí o que irá acontecer. A gente, é claro, deseja todas as sortes do mundo a esses 2 jogadores, tanto ao Cauã quanto ao Miranda, para que possam se destacar aí vestindo a camisa do Amazonas, quem sabe, né, voltem mais forte na próxima temporada. E só para fechar aqui o vídeo, falar sobre essa partida de hoje, pois às 9h15 da noite em Manaus, na Arena da Amazônia, Vasco e Audax se enfrentam pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Vasco que nessa partida contará com 2 importantes ausências, a ausência tanto do Payet quanto também do Verratti. Payet que acabou levando o 3º cartão amarelo contra a equipe do Flamengo neste último domingo, e o Verratti que nesse momento é desfalque, pois está com 2 fissuras na costela e vai usar esse período para tratar dessas 2 lesões. A partida hoje estará acontecendo às 9h15 da noite, expectativa de casa cheia. Ontem o torcedor vascaíno que fez uma linda festa para receber o elenco no aeroporto em Manaus. Hoje a expectativa é de que haja entre 40 a 50 mil torcedores vascaínos lá na Arena da Amazônia. E como o Vasco tem algumas ausências, também contará com algumas chegadas, algumas estreias poderão acontecer nessa noite de hoje. Falo de 3 atletas: Keller,
Gadamés e Vitor Luiz. Os 3 jogadores foram relacionados pela primeira vez para esta partida que estará acontecendo nesta noite de quinta-feira. E Vitor Luiz e Gadamés podem sim aparecer entre os titulares. A expectativa é que o Vasco vai a campo com essa escalação que está aparecendo aí na imagem a vocês. Léo Jardim no gol, Léo, Maicon, Puma e Vitor Luiz, formando esse quarteto defensivo. À frente da zaga, Matheus Carvalho ou o Zé Gabriel. À frente desse primeiro volante, Gadamés e Prachetes com mais liberdade para chegar ao terço ofensivo. E uma trinca ofensiva composta por Adson, Ryan e Rossi. O Vasco deve ir exatamente dessa maneira para enfrentar a equipe do Audax nesta noite de hoje. O Vasco conta com o desfalque Paulinho, Jair por 2 lesões. Verret também que cuida aí dessa lesão na costela. E como a gente trouxe, Paê, que levou o 3º cartão amarelo na partida contra a equipe do Flamengo neste último domingo. O Audax que não vem bem no Campeonato Carioca, inclusive, né, o Audax realmente é uma das equipes que tem o pior desempenho neste Cariocão, olhando para a tabela que nesse momento está aparecendo aí a vocês. O Audax é uma equipe que, inclusive, né, não conquistou nenhuma pontuação. Dos 6 jogos que disputou, perdeu os 6 jogos. Uma equipe que, com relação a gols marcados, não marcou nenhum gol e sofreu 10. Então o Vasco hoje enfrenta a equipe mais fraca do Campeonato Carioca. Dos 6 jogos perdeu 6 e nos 6 jogos não marcou nenhum gol. Então hoje é a obrigação do Vasco enfrentar o Audax, não tomar gol, principalmente conquistar a vitória. O Vasco enfrenta uma equipe limitada tecnicamente, uma equipe limitada financeiramente, uma equipe que pontualmente, com relação à pontuação, melhor dizendo, não consegue conquistar pontos, é a obrigação vencer. A situação do Vasco hoje não é confortável no Campeonato Carioca. O Vasco está na 7ª colocação do Cariocão, com apenas 9 pontos conquistados em 18 disputados, ou seja, apenas 50% dos pontos em disputa foram conquistados. E o Vasco precisa ganhar hoje para entrar na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Apenas os 4 primeiros se classificam. Caso o Vasco consiga vencer hoje, o Vasco entra, sim, de forma imediata, né, ao G4 aí da Taça Guanabara, ao G4 do Campeonato Carioca, até porque o Botafogo entrou em campo ontem e foi derrotado. Então, caso o Nova Iguaçu, que ainda vai jogar nessa rodada, nessa 7ª rodada, enfrentará nessas próximas horas, inclusive, a equipe do Madureira, às 3h45 desta quinta-feira. Caso o Nova Iguaçu vença, o Vasco ainda permanece no G4, que vai empurrar o Botafogo para a parte de baixo da tabela. O Vasco vai a 12, o Botafogo vai ficar com 11, e caso aí haja um empate entre Nova Iguaçu e Madureira, o Vasco ultrapassa tanto Nova Iguaçu quanto Madureira, e aí o G4 será composto pelos 4 grandes. Fluminense na liderança, Flamengo na 2ª colocação, Vasco na 3ª colocação e Botafogo fechando o G4 no 4º lugar. Então é vencer. O Vasco precisa vencer para chegar aí ao G4 e focar em se classificar para as semifinais do Cariocão. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, né? Apenas o 2º vídeo desta quinta-feira. Retornaremos na parte da noite, muito provavelmente, inclusive, né, com uma live aqui a vocês de pré-jogo, e contamos muito com a presença de todos. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.